E aí, pessoal, tudo bem? Bom, várias discussões estão acontecendo aí sobre como a temporada do futebol será completada no Brasil, né? O que será feito aí para a retomada das competições, e os principais modelos que têm aparecido por aí consideram que os estaduais serão concluídos. Eles serão retomados a partir de onde pararam, ou com uma ou outra mudancinha, mas eles seriam completados sim, e as mudanças viriam nas outras competições aí para tentar absorver a redução de datas disponíveis aí para o futebol por causa da parada pela pandemia. E até saiu uma notícia nessa quinta-feira referente ao Campeonato Paulista, em que já haveria um pré-acordo entre os clubes e federação para a retomada do Campeonato Paulista. A partir do momento em que fosse permitido pelas autoridades que os jogadores se reunissem para treinar, eles treinariam em umas 2-3 semanas aí de pré-temporada para depois voltarem a jogar. E a federação faria uma mudança no regulamento, permitindo inscrição de novos jogadores, né? São 28 jogadores inscritos por clube no campeonato, mas seria possível fazer troca de jogadores novos serem inscritos, porque vários clubes perderam seus jogadores, né? Isso é um caso muito delicado, por exemplo, do Santo André, que é o time de melhor campanha do Campeonato Paulista até agora, e que já perdeu 19 dos 28 jogadores inscritos para o Campeonato Paulista, porque eles tinham um contrato previsto só para a duração do Campeonato Paulista, já acabou, sendo que o principal jogador do clube, o atacante Ronaldo, já está acertado com o Sport para disputar o Campeonato Brasileiro na Ilha do Retiro. Agora, todas essas discussões estão tendo, já que aparentemente a tendência é que os estaduais sejam completados, pelo menos é o que indicam as principais discussões. Claro que tudo pode mudar. O Ministério da Saúde está falando que o auge da pandemia ainda vai ser maio e junho, então de repente só em julho essa curva começa a baixar, então de repente as competições só tem clima para voltar a ter futebol em julho ou agosto, aí muda muito o cenário. Mas eles estão pensando já tentar voltar em maio, em junho, tentar acelerar essa volta. E, bom, se isso acontecer, tem uma questão aí que se torna cada vez mais importante e que não parece estar com tanto movimento, e que agora, neste cenário se torna prioritário. Já que os estaduais vão tentar ser concluídos ali, a CBF tem que fazer alguma negociação com sindicatos e com os atletas para resolver a questão dos contratos. Porque muitos jogadores, centenas de jogadores pelo Brasil inteiro, fazem contratos com clubes para o começo do ano, pensando como data de conclusão desse contrato o final dos estaduais, o final previsto inicialmente para os estaduais, né, essa época do ano de abril, maio, para depois tentar pegar um outro clube aí com calendário nacional no segundo semestre. E por mais que a Federação Paulista, por exemplo, e outras possam seguir esse caminho de criar um regulamento que você possa criar uma nova inscrição, você já está avacalhando o campeonato. Porque, por exemplo, você vai fazer com que os clubes, sobretudo quem vai sofrer mais são os clubes pequenos. Primeiro, que são os clubes que mais assinam contratos com jogadores tendo como data de conclusão o campeonato estadual. Então já são clubes que perdem. Segundo, que esses jogadores que eles perdem são justamente seus melhores jogadores. São jogadores que de repente mostraram algum futebol, então já chamaram a atenção de um clube da Série A ou da Série B, algum clube que até da Série C, mas algum clube de calendário nacional, e já está se acertando para jogar num clube de calendário nacional a partir de maio. Então os clubes pequenos não só perdem jogadores, como perdem seus melhores jogadores. E por mais que você permita a reinscrição, como aí a Federação Paulista está pensando em fazer, você não vai repor do mesmo jeito, e você acaba avacalhando o campeonato, porque os times eles não vão concluir com a equipe que eles montaram. Por exemplo, pegar um caso do Campeonato Paulista do Santo André. Santo André que montou um time que até vinha numa má fase ali nas últimas semanas, mas é a melhor campanha do campeonato. Teria uma chance razoável ali de terminar em primeiro lugar no grupo, né, no grupo do Palmeiras, e faria uma quarta de final em jogo único na sua casa. Agora, tendo que concluir perdendo seus melhores jogadores, ele pode até garantir a classificação. O Novo Horizontino estava lá em terceiro lugar brigando, mas o Santo André pode até garantir a classificação.
para as quartas de final, mas de repente ele não consegue manter a primeira posição e daí já faz essa quarta de final no estádio do Palmeiras, ou mesmo que faça na sua casa, vai saber como é que vai ser, porque o estádio Bruno José Daniel está sendo utilizado como hospital de campanha e talvez não, na data que estão querendo acelerar o campeonato, talvez não tenha sido desmobilizado, porque talvez a sociedade ainda esteja precisando daquele hospital de campanha no Bruno José Daniel. Então o Santo André teria que jogar talvez em São Caetano, ou jogar em São Bernardo, ou em algum outro lugar que ele achasse lá para jogar, né? Seria sem público o jogo, talvez até conseguisse num estádio menor assim, mas não seria nas melhores condições. Então assim, já vai perder seu estádio, ainda perder seus melhores jogadores e talvez até perder essa vantagem no mano de campo por causa disso. Então isso já é um campeonato que também já vai ficar manchado, e já vai ficar manchado não, mas vai ficar caricato, né, vai ficar distorcido em relação à realidade que ele deveria retratar. E isso poderia ser minimizado se a CBF fizesse algo que a FIFA já disse que e a UEFA estão tentando fazer, de estabelecer uma regra em que você automaticamente estenda os contratos. Por exemplo, podia falar todos os contratos com término no futebol brasileiro, todos os contratos com término previsto para sei lá quando de abril, sei lá quando de maio, serão contratos previstos para o final dos estaduais, eles ficam automaticamente estendidos até o prazo em que será redefinido o calendário para o término dos estaduais. Claro que isso não pode ser uma coisa imposta à força pela CBF, pelas federações, tem que ser negociada com os jogadores. Mas então essa discussão tem que ser prioritária, porque começam já a discutir retorno e os clubes, sobretudo os clubes que não têm calendário nacional, então são os clubes que no segundo semestre eles montam time para aquelas copas estaduais, né, a Copa Paulista, a Copa Federação Gaúcha, todos aqueles torneios menores, ou times que às vezes pegam seus jogadores que vão ficar inativos e emprestam para times de segunda ou terceira divisão estadual, né, que muitas delas são realizadas no segundo semestre. Então esses times já estão com um planejamento todo diferente e eles poderiam voltar a se planejar de acordo com o que eles estavam tocando nos campeonatos estaduais até a paralisação. Mas isso se torna cada vez mais importante, e tão ou mais importante até do que ficar discutindo quando volta, porque se você acertar essa questão dos contratos, você já dá a todos os clubes e até aos jogadores uma base legal na qual eles podem trabalhar para tentar negociar esse retorno dos estaduais. Eles já ficam sabendo que já vão ter seus elencos, que os jogadores já vão estar com seus empregos garantidos, tudo já fica mais acertado, né? Eventualmente já podem até se garantindo que vai acontecer, de repente conversar com a televisão, se a televisão não dá um adiantamento da última parcela, paga já uma parte da última parcela ali para ajudar um pouco a tocar o barco enquanto não retoma o futebol, qualquer coisa assim, mas já dá para tentar negociar. O que não dá é para ficar tentando criar essas pedaladas ali, né? A federação, na notícia que saiu sobre o caso do futebol paulista, os contratos pela Lei Pelé, um contrato tem que ter no mínimo 3 meses. Quer dizer, um jogador que um clube que está aí no resto de Campeonato Paulista, como um Santo André, que não tem calendário nacional, né? Um Água Santa, um Mirassol, eles vão contratar um jogador para terminar o Paulista, mas tem que contratar por 3 meses, sendo que eles talvez só joguem 2 rodadas. Ou mesmo que façam um mata-mata, eles vão jogar 1 mês e meio. Quer dizer, vai ficar faltando jogo ali para usar aquele jogador que tem contrato de 3 meses. Daí os próprios responsáveis ali pelo planejamento já falam, não, mas aí você pode criar um novo contrato com uma cláusula sem multa rescisória a partir da data tal. Então o contrato seria feito por 3 meses, mas rescindido sem multa ao final do estadual. Mas você já vê que ficam criando situações bizarras e que pode no futuro virar um problema trabalhista, porque para ter algum buraco ali e um jogador, um advogado achar esse buraco e botar o clube na justiça, não é difícil. Então acho que dar um respaldo jurídico maior seria muito importante, e a CBF tem que se reunir com jogadores, com sindicatos de jogadores, com líderes de jogadores, com capitães de times, com quem for,
para acelerar essa discussão, porque ela vai permitir que os estaduais voltem, já que a intenção parece ser que os estaduais voltem, então ela vai permitir que os estaduais voltem com mais tranquilidade e sem distorções, sem que clubes que faziam boa campanha percam seus melhores jogadores, e alguns clubes que estão lutando para não cair, percam seus jogadores que talvez salvassem ele do rebaixamento. Tá bom? Mas é isso então, se você gostou, dá um joinha, se não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham, sobretudo se você tem torce para algum time que está nessa situação. Então escreve aqui embaixo até como que o que você está achando disso tudo e como você veria essa situação aí do seu time ter que voltar eventualmente sem alguns dos seus jogadores, tá bom?